bom estar na tua casa, como é bom estar na tua presença. O nosso alvo é Jerusalém. Nós estamos caminhando, Senhor, nós estamos andando com toda a nossa dificuldade, mas nós continuaremos andando, porque tu vais fazer sempre novo. Mesmo que venhamos a repetir algumas coisas, mas é sempre novo na tua presença, Senhor. Caminhamos de novo na tua presença. Continua conosco, fala conosco através da tua palavra. Em o nome de Jesus pedimos. Amém. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero começar a minha fala agradecendo aos irmãos que estiveram orando a nosso favor. Domingo passado nós não estivemos aqui na igreja, nem eu, nem a minha esposa, minha filha, a Nathalie não esteve. A irmã Edna também, a mamãe, ela também não pôde estar. E nós queremos agradecer. Eu recebi algumas mensagens de alguns irmãos que diziam que estavam orando pela minha mãe, pela minha tia, por mim. Glória a Deus, ela está aqui hoje, louvamos a Deus por isso. Testei no dia seguinte, não teve nada, e tenho informações que a minha tia também está bem lá no Rio de Janeiro. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11. Jefinho, me ajuda aí, me dá um Mi maior, bemol, sustenido menor, elevado à sétima, por gentileza. Quem não conhece pensa que é alguma coisa muito... E não tem nada a ver, não existe isso que eu falei aqui. Dó maior. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. Você conhece? Cante comigo. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quantos estão sentindo a presença da Santo? É isso. Adorar ao Senhor é nos colocarmos nesse lugar de submissão, de humildade, mas reconhecendo a Ele, Senhor dos Senhores, que toda soberania é dEle, e é por causa dEle e para Ele que nós aqui estamos. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nos proporcionou a oportunidade de estarmos aqui, eu e você. Ah, como é bom
Como é bom a gente poder, no domingo, na terça, na quinta, quem sabe de manhã, terça, quarta e quinta, escola dominical. Ai, como é bom a gente estar na presença do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, o que foi? Mesmo você que está em casa, ou sei lá onde você esteja, eu espero que você realmente tenha separado esse momento para adorar ao Senhor. E agora nós vamos pensar algumas coisas aqui da palavra de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 45. Nós vamos dar uma passeadinha na Bíblia aí, tá bom? Os nossos irmãos que estão ali na internet, aliás, no multimídia talvez vão penar um pouquinho, se forem me acompanhar aqui, mas vai ser interessante. Quem achou, diga amém. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais, porque eu sou, eita, isso é forte. Isso é forte, precisa ser forte quando nós lemos esse texto. Eu estou tendo o prazer, nós vamos dar ainda folheada em algumas coisas aqui, tá? Então não precisa fechar a Bíblia não. Eu estou tendo o prazer e a satisfação de acompanhar, fazer a leitura bíblica, que foi um desafio feito pelos nossos irmãos da Escola Dominical, sob a liderança do pastor Benedito Moreira e presbítero Barcelos, de fazer a leitura bíblica. E eu sou mais enjoado, eu estou querendo terminar antes do ano. Não é? Então eu estou lendo mais avançadamente, eu leio um pouco mais do que o que está ali nos quadradinhos. Isso tem sido uma bênção. Oi? Passei por aqui. Então, eu te convido, aproveito aí para te convidar a fazer parte disso. Se você não tem a folhinha aí, como é que faz para a leitura? Mas eu estou atrasado, não tem problema, dá tempo. Você consegue atualizar a leitura e fazer uma leitura tranquila durante o ano todo da Bíblia. Já pensou chegar no final do ano e falar assim, eu li a Bíblia toda esse ano? Glória a Deus. Eu espero que você faça isso. Fica aqui o desafio a você. Conversa com o pastor Benedito, que ele vai dar um jeitinho de arrumar a folha para você. Amém? Olha aí, que bênção. E eu estou lendo, e eu estou no livro, ontem eu acabei o livro de Levíticos. Terminei o livro de Levíticos. E assim, é interessante porque são vários rituais, várias coisas que vêm, às vezes é repetitivo. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas por que tanta repetição? Meu Senhor, que negócio é esse? E você vai lendo e repete, tem um ritual para isso, um ritual para aquilo, e mais aquilo outro. Mas aí você vai percebendo que tudo aquilo é que para ficasse fixo na mente do seu povo. Quantos aqui é povo de Deus? Levanta a mão e dá glória a Deus aí, deixa eu ver. Aleluia. Então é para nós hoje, para que ficasse fixo no seu povo, ou seja, nós, o quanto ele era santo, o quanto ele é santo, e também exige de nós o quê? Agora não foi tão forte. Talvez porque agora aperte alguns calos aqui. E me desculpe, mas talvez hoje a gente vá apertar algumas coisas. E do jeito que eu fui apertado, não vou aliviar para você não. Eu quero ver se eu consigo apertá-lo tanto quanto eu fui apertado pelo Senhor nessa palavra. Para que sejais santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Vamos lá a Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22, versículo 26 a seguir. Quem achou, diga amém. Nossos irmãos da multimídia estão craque, já acharam. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem o quê? Diferença. Não discernem, não conseguem discernir, não conseguem ver a diferença entre do puro. E de seus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. E os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza.
E os seus profetas têm feito para com eles reboco de cal e não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. A ninguém achei. Fico pensando, e quando me deparei com esse texto, e vim ler o pano de fundo onde está escrito esse texto, o povo de Israel estava prisioneiro, era cativo da Babilônia. Ezequiel foi levado, foram 3 levas de cativos de Israel para a Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que nós conhecemos tanto, foi a primeira leva. Tanto é que Ezequiel e Daniel provavelmente tinham aproximadamente a mesma idade, só que Ezequiel foi levado na segunda leva. Foram 10.000 levados em cativeiro de Israel para a Babilônia. Andaram aproximadamente, se não me falha a memória aqui, 1.000 quilômetros de distância. Cativos. Ezequiel fazia parte da família de sacerdotes, ele estava estudando, era tenro em idade ainda, chega na Babilônia, cativo. E tudo isso estava acontecendo. O povo de Israel não sabia a diferença entre o que era puro e o que era impuro. Não conseguiam estar separados daquilo que tanto o Senhor quis fazer desde a saída do Egito. Vocês são povo meu, eleito, nação santa, é meu povo escolhido, disse o Senhor. Povo que será diferente de todos os outros à sua volta. Aleluia. Eu quero glorificar ao Senhor, porque nós fazemos parte desse povo. Você pode dizer amém? Nós fazemos parte desse povo, nós somos esse povo eleito pelo Senhor. Mas no decorrer da trajetória, se desviaram, se encantaram com os povos que estavam à sua volta, se encantaram com os deuses que estavam à sua volta, se encantaram com as formas dos homens que estavam à sua volta e não seguiram propriamente aos preceitos do Senhor. E se deixaram corromper a ponto, e tanto eu li lá em Levítico, quantas vezes foi repetido, quantas vezes foi falado para que vocês são povo santo, separados. E no decorrer da caminhada, se distanciaram do Deus único e verdadeiro. Aquele que tinha feito tantas coisas extraordinárias no meio do povo, se esqueceram. Aquilo foi, quem sabe, relato do meu tataravô, do meu trisavô. Agora não, agora é outro papo, é outra conversa, é outra época. Vale a pena aqui também dizer que estes, tanto Daniel quanto Ezequiel, eram contemporâneos de Jeremias. Jeremias, um profeta de mais idade, provavelmente, muito provavelmente, eles foram influenciados pelos ensinos e pelas profecias de Jeremias. Me faz pensar aqui que nós precisamos lembrar das nossas origens, lembrar de quem somos diante do Senhor, quem éramos antes de Cristo, e aqueles, os nossos pais, que pregaram, que falaram, que nos ensinaram a palavra. Isso precisa ser muito forte em nós, para que venhamos a continuar seguindo próximos do Senhor, e não que venhamos a nos distanciar. Nós vivemos tempos muito difíceis, onde exatamente isso, aquilo que é ímpio, daquilo que é puro,
Parece que a gente não consegue fazer a diferença. Parece que a palavra de Deus não tem mais o efeito que deveria ter em nós. O sangue de Jesus Cristo tem poder, tem sangue do Cordeiro sobre a sua vida, tem o Espírito Santo sobre você. Ele fala, Ele testemunha, Ele nos mostra a sua palavra. Tomemos cuidados, porque de repente estamos vivenciando isso. Parece que pode ser. Isso é que é ser invasivo, né? Parece que pode ser. Que a gente não sabe muito bem mais o que é servir ao Senhor. E me perdoem o que eu vou falar, glória a Deus pelas igrejas que Deus tem levantado por esse país, nesta cidade, por todo o mundo, que glorifique o nome do Senhor, mas parece que muitos estão muito mais envolvidos em igrejas do que o próprio Cristo. Quem está entendendo, diga amém aí, levanta a sua mão, entenda. E aí objetivamos muito mais as coisas do que o próprio Deus, do que o próprio Cristo da igreja, o Messias enviado. E a gente precisa tomar cuidado. E diante dessa incapacidade, até porque o nosso tempo aqui, a contemporaneidade, tem que falar até devagar, porque senão erra essa palavra grande aqui. Esse nosso tempo, parece que tudo é muito relativo, né? O que é certo para mim pode não ser certo para você. O que a palavra de Deus diz aqui, eu entendo de uma forma e você entende de outra. E parece que vamos nos perdendo com relação a isso. Seguimos em frente, não sei se é em frente ou de lado, ou meio para o lado, ou meio que desviado daquilo que realmente concerne, ensina, mostra o caminho que é a palavra de Deus, mas vamos seguindo muito mais os nossos conceitos, aquilo que nós entendemos por correto do que a própria palavra de Deus. E eu quero vos dizer que isso trouxe sérias consequências ao povo de Israel. Se desviaram e sofreram as consequências. E talvez essa palavra seja muito dura, e fique difícil dar glória a Deus, mas eu sinceramente, a minha oração ao Senhor, enquanto eu estudava isso, é que o Senhor mexa no seu coração, mexa no teu intelecto, a ponto de que você consiga entender aquilo que é puro e aquilo que é impuro, aquilo que é ser santo e aquilo que é profano. E o Senhor exige de nós santidade. E pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui de corte de cabelo, eu não estou falando de roupa, eu estou falando de vida, intimidade com Deus, de vida que quando passa as pessoas olham e falam, olha, ali tem alguém diferente, tem um espírito sobremaneira sobre a vida destes, que onde está, produz paz, aonde está, tem uma palavra de ânimo, aonde está, a gente se sente bem. Porque o que vai direcionar, o que vai nortear o comportamento, é o que nós aprendemos da palavra do Senhor. E é isso que nos torna diferentes. Onde quer que estejamos, em que meio estivermos, é isso. Me lembro aqui, em uma das mensagens, ou foi num dos estudos que eu dei aqui na igreja, não me recordo aqui, que eu falei, se você é um profissional, faça da melhor forma que você puder. Seja o melhor, por quê? Porque você está glorificando o nome do Senhor. Porque se você agir de forma diferente, veja lá, está vendo? É crente, diz que é crente ainda. Quantos aqui já ouviram? Não levanta a mão não, porque eu vou ficar envergonhado aqui. Pessoas que nós conhecemos, e que de repente vêm até a esta igreja, ou a outra igreja, mas não são profissionais que glorificam o nome do Senhor, porque tudo que fazem é meia boca, meio de qualquer jeito, dá um jeitinho diferente para conseguir alguma coisa a mais, e eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, inclusive você que está nos assistindo. Nós precisamos tomar cuidado, porque precisamos entender o que é ser santo. Ser santo é estar livre de impureza. A palavra hebraica traduzida como santo vem do termo que significa separado. Assim, o que é santo está separado do uso comum. É algo sagrado, principalmente por ser algo limpo
e puro. Você pode glorificar ao Senhor? Sabe por que eu estou falando? Pode glorificar ao Senhor? Porque sobre a sua vida, se você levantou a sua mão e aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E sim, nós somos limpos e puros todos os dias. Isso é maravilhoso. Porém, se andamos longe da luz, se andamos longe dos seus preceitos, dos seus caminhos, aí nós vamos ver o que significa profano, que é o que diz respeito à santidade das coisas sagradas, que não tem esse religar com Deus como propósito, é algo mundano. E, meu amado, minha querida, ou você é santo, ou é profano. O tema da mensagem eu coloquei aqui entre o santo e o profano. E é interessante porque a palavra de Deus ou é santo ou é profano. Mas parece que nos nossos dias tem um entre. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Tem um entre. E eu fiquei questionando, Senhor, que personagem bíblico nós poderíamos trazer aqui para pensar a respeito disso? E eu entendo que o Espírito Santo me levou a Juízes, do capítulo 13 ao 16. Um camarada que começa, o nome dele começa com Sam e termina com São. Tá? Sansão, um dos juízes de Israel, olha que coisa maravilhosa. Um dos juízes de Israel, num momento difícil, complicado, na verdade eu estou falando de capítulos, tá? Entre o capítulo 13 e o capítulo 16 de Juízes. Ainda não citei um versículo específico. Pode colocar aí Juízes 14, de 1 a 3, já que a gente vai falar a respeito dele. Um dos juízes de Israel, alguém que foi levantado de uma forma extraordinária. Sua mãe não conseguia engravidar, o Senhor fala com ela. Seu pai ainda tem uma certa dúvida, pede para que isso aconteça novamente, e vem o anjo e fala de novo com ela, e ela consegue ganhar este homem, esta criança que foi separada para esse ministério. E algumas coisas foram requeridas dele para que ele ficasse e permanecesse santo e cumprisse a vontade de Deus. E eu quero caminhar com vocês algumas coisas aqui que talvez mostre o nosso tempo, onde pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem crentes em Jesus Cristo, seguidoras da palavra de Deus, mas estão vivendo entre o santo e o profano. Nem uma coisa e nem outra. Ou a tentativa das duas coisas. Talvez esse seja o que mais... entre as duas coisas seja a tentativa das duas coisas. No capítulo 14, versículos de 1 a 3, está escrito: E desceu Sansão em Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada o quê? Por favor, leiam aqui. Porque ela agrada o quê? Ele, por agradar aos olhos, ele começa a andar também num caminho que é entre santo e profano. Porque ele é interessante, porque ele atrai. Cuidado com o que agrada aos olhos, mas que na verdade o leva para longe do Senhor.
Não existe um caminho intermediário. Ou você vai caminhar com Cristo, ou vai caminhar um outro caminho sem Cristo. Não existe um caminho meio termo. Precisamos entender isso, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Precisamos reconhecer o que é santo e o que é profano. Cuidado, porque diante daquilo que você gosta, diante daquilo que você quer, muitas vezes estão trazendo a palavra de Deus e tentando vestir aquilo que queremos, para que a gente possa, de certa forma, viver entre o santo e o profano. E desculpe, mas essa possibilidade não existe. Se você pensa estar vivendo, ora uma coisa, ora outra, na verdade você está vivendo outra. Você está vivendo uma vida profana e não uma vida de santidade. E quando falamos de santidade aqui, eu não estou falando do cara perfeito, da menina perfeita, do homem perfeito. Não existiu isso, só Jesus Cristo. Mas é aquele que tem o cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito. É aquele que observa, que está atento e faz de tudo para não cair, porque se cair ele escorrega. Mas tem um que é o nosso advogado, e ele se levanta para que nós possamos nos levantar com ele. Mas aquele que anda desapercebido, poxa, vamos viver a vida. Qual é? Vamos viver a vida. Eu gosto tanto de fazer isso. Isso tanto me atrai. Isso é tão gostoso. Cuidado. Cuidado. Sansão começa a sua queda, porque os seus olhos viram algo que ele, na verdade, não podia. Apesar de ser separado por Deus, sendo separado por Deus, escrevi errado aqui, não podia tocar em coisa imunda. Olha o que ele faz em Juízes capítulo 14 mesmo, versículos 8 e 9, acho que vai colocar aqui. E depois de alguns dias voltou ele para comer, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Quando você pega o capítulo 13, e o início dessa trajetória de Sansão, desde o seu nascimento, você vai ver que é colocado ali que ele não poderia tocar em coisa imunda e animais mortos, lendo lá em Levítico. Era coisa imunda, considerada coisa imunda, ele não podia. Mas é interessante que ele vê naquilo que era imundo algo que satisfazia o seu ego, a sua carne, a sua fome. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos muitas fomes, muitas necessidades, mas naquilo que é imundo, não dá para aquele que é do Senhor ser saciado. Entenda isso. Se é imundo, se é mundano, se está como profano, não entre por esse caminho, porque não vai saciar a tua fome. Sabe o que eu também vejo aqui? Ele não só pegou para si, como levou mais gente com ele a fazer o que estava errado. Os pais não sabiam, mas a intenção foi essa. Ele fez, ele agiu. Cuidado para você não estar sendo levado por outros. Quem está entendendo, diga amém. Cuidado para você não estar sendo levado por outros. Outras conversas, outras necessidades que vêm de encontro àquilo que você, afinal de contas, os pais comeram porque também estavam com fome, ou aquilo era bom, poxa, afinal de contas é mel. Mas não sabia a origem, não sabia do que estava acontecendo. Cuidado com isso. Você pode não estar sabendo qual é a origem de tudo. Não se afaste do Senhor. Não queira se tornar algo profano. Seja santo, santifique-se a cada dia. Busque no Senhor, esteja separado para a glória dEle.
no capítulo 16, versículo 1, ele tem uma atitude que eu falei, meu Deus. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma prostituta e se deitou com ela. Nos nossos termos hoje, transou com ela. Praticou a prostituição com ela. Queridos, eu estou falando de Sansão, um juiz de Israel. Quero lembrá-los que ele ficou 20 anos. A palavra de Deus diz que ele ficou 20 anos sendo juiz em Israel. Ninguém, vou repetir isso, ninguém, queridos, quero olhar aqui para o púlpito, nenhum de nós está livre de acabar não percebendo o que é puro, fazendo a distinção entre puro e impuro. E começa com coisas pequenas. Depois, as maiores, não tem nada a ver. Isso aí não quer dizer nada. Eu vou aos pés do Senhor, peço perdão e está tudo certo, Lu. Não tem problema, Eliane. Deixa a coisa correr. Que isso, para. Eu sou jovem. Ou então, olha a idade que tenho. Para, que isso, não tem sentido. Olha quanta coisa eu faço para o Senhor. O quanto eu canto bonito, o quanto eu toco bonito. O quanto eu faço as coisas na casa do Senhor. Isso é maravilhoso, está tudo certo, irmão. Mas ele, com tudo isso, sendo quem era, ele se prostitui. Fica um alerta. Abrimos portas que deveriam estar fechadas. Eu lembro sempre do meu pai falando isso. Abrimos muitas vezes portas que deveriam estar fechadas, mantê-las fechadas dentro de nós, mas nós as abrimos. Ah, pastor, foi o diabo. O diabo ele vai fazer confusão, irmão. Ele vai botar coisa na sua frente, ele vai criar maneiras, ele vai criar formas, mas quem vai botar a mão, quem vai fazer, quem vai escolher, é eu ou você. E aí não dá para colocar a culpa. É interessante que a escrita de Ezequiel, uma das coisas, é muito bacana isso, ao final do livro de Ezequiel você vai ver que ele chama a atenção, porque o povo de Israel começa a dizer, olha os nossos antepassados, mais ou menos, aí sou eu que estou falando, tá coitadinho de nós, né? Foi os nossos pais que erraram, transgrediram tanto, fizeram tanta coisa errada. Na psicologia hoje a gente olha e vai ver algumas origens lá nos nossos pais, para antes dos nossos pais, e a gente, poxa, por que meu pai me tratou assim? Por que minha mãe fez isso, ou não fez isso? Porque, não é? A gente vai olhar para... Irmão, em nome de Jesus, você já cresceu, você já se afastou do seu pai e de sua mãe, deixa eles para lá, assuma a responsabilidade da sua trajetória. Ezequiel escreveu isso ao final dos capítulos, dos 48 capítulos que ele escreve, se não me engano, capítulo 38, 39, ele começa a deixar isso de uma forma muito escancarada para que todos ouvissem. Para de ficar falando dos seus antepassados, olha para frente, assuma as responsabilidades da sua existência, do seu existir em Deus, assuma isso, reconheça que nós precisamos viver em santidade e vamos caminhar a vida com o Senhor. Porque senão, tem tanta coisa que nos aflige, eu não tenho culpa. Tem, desculpa, mas tem. Tem. A Bíblia diz, está escrito, que cada um, a minha mulher, né, Adão, o Esdras Adão, a mulher que tu me deste, Senhor. Aí a Simone e Eva, não, foi a serpente. A gente vai arrumar sempre o culpado, né? Eu costumo dizer que ninguém é pai de filho feio. Alguém já viu, meu filho é feio. Alguém já ouviu alguém falar isso? Não, todo mundo falou, meu filho é lindo. É lindo, meu filho. E aí a gente... Os outros podem até achar meio esquisito, mas a gente fala, não, é bonito. Que é isso? Hã? Que é isso? Que história é essa? É lindo, meu filho. Parece comigo. Foi Jesus, tem misericórdia. Que toda vez os irmãos já viram eu fazer isso aqui, né? Que chega com a criança, é lindo, graças a Deus puxou para a mãe. Eu falo aqui, né? Mas tem horas que não tem jeito, é parecido demais com o pai. E aí como é que eu vou falar, puxou a mãe? Não tem jeito. Falar, rapaz, parece com você, mas é bem melhorado, viu? Né? Para a gente não perder ponto.
A gente precisa assumir a responsabilidade dos nossos atos. Brincadeiras à parte, precisamos assumir a responsabilidade dos nossos atos. O que foi, foi, irmão. O que aconteceu, aconteceu. Em nome de Jesus, levanta a cabeça. Se levante da onde você caiu. Seja lá o que foi que aconteceu. A minha vida é do Senhor Jesus. Cobre-me com o teu sangue, Senhor. Eu quero continuar na tua presença. Traga a minha lucidez de entender aquilo que é santo e aquilo que é profano. Que eu consiga caminhar em retidão na tua presença, Senhor. Juízes capítulo 16, versículo 4. Tem mensagem aqui para mais uns 40 minutos. Tudo bem, irmão? Eu vi que foi pouquinho. Eu vou parar rápido, pode deixar. Juízes capítulo 16, versículo 4. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era? Ele fez o quê? Achou bonito. Ai, que belezinha. Gente, eu vi uma menina, eu vi um rapaz, deixa eu mexer com jovens agora, né? Eu vi uma menina, eu vi um rapaz, Jesus eterno. De repente não é alguém, mas é uma situação. Como é que eu vou deixar isso passar? Como é que eu não vou participar? Eu vou perder a chance? Botar na minha frente. Escute. A beleza deste mundo não deve nos atrair com facilidade. Eu falei aqui de Eva. Você lembra o que atraiu Eva? Foi o olhar. Ela olhou a fruta e viu que era boa de si, agradável aos olhos. Obrigado, pastor Benedito. Agradável aos olhos, boa para comer. Olha, a beleza deste mundo não deve nos atrair com facilidade. E aí eu quero dar talvez, mexer com jovens, dar um start. Dar um start em vocês. Para que pense se aquilo que é do mundo, e você sabe que é. Quando eu falo aquilo que é do mundo, gente, é aquilo que está contra os ensinamentos que a palavra de Deus nos dá, nos traz. Contra os ensinamentos do próprio Cristo. Se isso te agrada, se isso nos agrada de forma fácil, tem alguma coisa errada nessa minha relação com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se isso me atrai com facilidade, é sinal que a minha fé já não está muito bem alicerçada, é que a minha visão está desfocada, eu não consigo perceber a diferença, ou o quanto aquilo pode me afastar do Senhor. Não dá, quero repetir, não dá para viver entre santo e profano, ou é santo ou é profano. Juízes capítulo 16, versículo 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que o que matara em sua vida. O que eu quero trazer aqui é, primeira coisa, os planos do Senhor sempre se cumprem. Amém, queridos? Então, calma. Quantos aqui têm promessas do Senhor sobre a sua vida? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Oh, glória a Deus. Permaneça com a mão levantada aí, por favor. Tem planos? Em nome de Jesus, vai acontecer. Vai acontecer, creia. Vai acontecer, porque é do Senhor. E se é do Senhor, Ele cumpre. Essa é a primeira coisa que eu tiro daqui. Independente dos erros, os planos do Senhor se cumprem. Porém, eu não posso negar o fato. Ele poderia ter usufruído de tudo isso. Mas em função de viver entre o santo e o profano, o seu final foi trágico. Você está entendendo? Quem entendeu, diga amém. Cuidado. Tomemos cuidados com evangelhos que não te incentivam à transformação de vida. Cuidado. O evangelho de Jesus Cristo, ele é poder de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos,
logo no primeiro capítulo, versículo 16. É poder de Deus para salvação. Para a salvação, nisso existe transformação de vida. Para vir para o Senhor, a gente levanta a mão e eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Começou um processo de santificação, onde tudo aquilo que não provém de Deus começa a ficar de lado. E eu começo a ter aquele prazer, aquele gostinho gostoso de estar na presença do Senhor, de cumprir a sua palavra. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 2, todos nós conhecemos, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar, ou seja, tomar a mesma forma do mundo que nos cerca. Não podemos. Não pode ser aquilo que agrada aos olhos para servir ao Senhor. Porque muitas vezes o Evangelho de Cristo, preste bem atenção, o Evangelho de Cristo é de sofrimento. Isso vem na contramão de hoje, onde é aquilo que eu quero. Eu não quero incômodo. Pelo contrário, eu quero a minha satisfação. Não dá para seguir a Jesus se não negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Quando eu falo da vontade perfeita que nós lemos aqui, a agradável e perfeita vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, a vontade é de quem? De quem, irmãos? Não é a sua, não é a minha. E muitas vezes nós somos confrontados no nosso dia a dia. E confundimos, isso aqui é muito sério, confundimos as benesses do Evangelho de estar em Cristo com o próprio Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo é o Cristo. Agora, as benesses do Evangelho que acontecem de forma consecutiva àqueles que estão servindo a Cristo. E a gente prega um Evangelho onde as benesses vêm em primeiro lugar. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. E a gente precisa prestar atenção nisso. Porque a gente acaba vivendo um cristianismo onde as benesses têm prioridade e não o Cristo ressurreto, que morreu na cruz do Calvário, que enfrentou tudo o que enfrentou, para que eu e você estivéssemos aqui e enfrentássemos o que tivéssemos que enfrentar, mas sempre na presença do grande eu sou, sabendo que Ele é santo e exige de nós santidade. Precisamos nos lembrar que a nossa natureza é má. Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, Jesus diz, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Disse há semanas, meses atrás, pecado continua sendo pecado. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Pecado continua sendo pecado. Sexo antes do casamento deixou de ser pecado, irmãos? Não. Respeitamos as pessoas e vamos continuar respeitando, sempre. Amando sempre. Homossexualismo na Bíblia é pecado, sim ou não? Sim. Como eu disse, continuamos respeitando e amando essas pessoas, lembrando que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por cada uma delas, da mesma forma e com a mesma intensidade que morreu pela minha e pela sua vida. Mas o que é pecado, continua sendo pecado. O que está errado, continua sendo errado. Mentira deixou de ser pecado? A cobiça, o roubo, porque às vezes a gente não rouba financeiramente, mas rouba tempo, serviço. Abafa o caso. Abafa o caso. De vez em quando só, pastor, não é sempre. Irmão, em nome de Jesus, sai do profano e vem para o santo. Seja separado. Continue separado,
Continue separado em nome de Jesus. Cuidado para não cair no conto do mundo. Entre o santo e o profano existe o, que eu já citei aqui, não tem nada a ver. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 10 a 12. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas haveis sido levados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Teve uma palavra aqui que eu li errado, eu estou tentando achar. Mas haveis sido lavados e não levados. Obrigado. A gente precisa lembrar disso. Você pode fazer o que você quiser. Aliás, Salomão escreve isso no capítulo 11. Os últimos versículos, se não me engano, eu acho que é 8, 9, 10, 11, uma coisa assim. Os últimos versículos do capítulo 11. Falei, faz o que você quiser. Faz o que der na telha. Deu vontade? Pô, já vai lá e faz. Desse jeito, pastor? Eu estou parafraseando, obviamente. Mas aí logo em seguida ele fala assim, olha, mas lembra-te porém, que de todas estas coisas te trará Deus a juízo. Seja responsável pelos seus atos. E saiba que se nós não vivermos no santo, nós não vamos herdar a vida eterna em Cristo. Nós não estaremos a caminho do céu. Aos seus, Deus exige que sejam separados. Levíticos capítulo 11, versículo 45. Porque eu sou o Senhor e vos faço subir a terra do Egito para que eu seja vosso Deus, para que vós sejais santos, porque eu sou o santo. Levítico 20, versículos 7 e 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. E eu quero trazer algo aqui para encerrar. Estou encerrando aqui. Entre o santo e profano, capítulo 3 de Apocalipse. Abra aí. Versículos 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não dá para viver entre santo e profano. Viver nesse lugar é ser morno. E o Senhor não aceita. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Precisamos olhar segundo os olhos da primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 2 a 6. Amados, que palavra. Amados, agora somos filhos de Deus. Aleluia. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, aleluia, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade, e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado.
aleluia, qualquer que permanece nele, eu vou repetir isso aqui, está escrito: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Volte-se para um cristianismo verdadeiro. Não deixe que as coisas deste mundo, as situações, não deixe que as falas, não deixe que os comportamentos, não deixe que a multidão atrapalhe a sua caminhada com Deus. Muitos vão pelo caminho do erro, é verdade, mas o Senhor nos chamou para sermos santos, para estarmos diante dele em santidade, buscando isso a cada dia, um transformar do Senhor dia após dia. E talvez alguns de nós não estivesse percebendo o que estava acontecendo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, levante-se hoje e peça perdão ao Senhor. Peça a Ele que te dê discernimento entre aquilo que é impuro e aquilo que é puro, aquilo que está certo e aquilo que está errado, mas sempre peneirando através da palavra de Deus. Já disse isso algumas vezes, vou repetir. Não é porque eu estou falando que está certo. Que é isso, pastor? É verdade. Eu quero que você leia, eu quero que você vá buscar conteúdo bíblico, eu quero que você se fortaleça na fé no Senhor. Não é em mim, não é na igreja. Estas paredes não nos protegem. O que nos protege é o sangue de Jesus Cristo. A minha oração, o meu pedido ao Senhor é que você se fortaleça nesta fé genuinamente em Cristo, através do conhecimento da palavra de Deus. Mas é necessário buscar, é necessário querer. Decida-se por Cristo e deixe o Senhor transformar o seu viver. Se há alguém aqui essa noite que está distante dos caminhos do Senhor, e vem, quem sabe, se iludindo. Se tem gente da igreja, dentro da igreja tem gente que se ilude, quanto mais aqueles que se afastam, acabam sendo iludidos pelas circunstâncias da vida, pelas falas de Satanás, através de tantas situações ou pessoas. O fato é que nós precisamos voltar para Jesus Cristo. E se você quer ter esse encontro real com Jesus, levante a sua mão como sinal de aceitação. Eu e esta igreja queremos orar por você. Alguém para Jesus, você que está nos assistindo, se você quer tomar essa decisão diante do Senhor, faça isso agora. Alguém neste lugar que quer tomar esta decisão, que está afastado e hoje consegue perceber e entende que vem vivendo de uma forma que não é estar em Cristo, talvez esteja seguindo o seu próprio querer, a sua própria vontade, os seus próprios anseios. O Senhor está te chamando hoje. Venha aos pés do Cristo, de Jesus Cristo. Não. Esta mensagem que preguei aqui, isso tem a ver comigo. É para mim e para você. Nós precisamos de Cristo. Vem para Jesus. Alguém para Jesus esta noite. Levante a sua mão como sinal de aceitação. Eu e esta igreja queremos orar por você. Você que está nos assistindo, se você está tomando esta decisão, coloque as suas duas mãos sobre o seu peito. E nós vamos orar agora. Curve a sua cabeça, querido. Espírito Santo, Tu és aquele que nos conhece. Sabe exatamente quem somos. Tu sabes exatamente como temos vivido.
Eu entendo que a tua palavra, tu despertaste isso em mim para essa noite, porque eu e muitos que aqui estamos precisávamos ouvir esta tua palavra. Dá-nos um chacoalhão, Senhor, para que possamos ter uma vida de retidão diante de ti, uma busca de ser santo, de buscar esse processo de santificação em ti, na tua palavra. Sê conosco, Pai. Há aqueles que estão te aceitando agora como Senhor e Salvador de suas vidas. Tu conheces e sabes aonde eles estão. Em nome de Jesus, vai até eles, Senhor, e que o teu Espírito Santo traga paz ao seu coração, que eles peçam perdão dos seus pecados, Senhor, e reconheçam a ti, Senhor, como Senhor da vida deles. Eu te agradeço, Senhor, por tua bondade, pelo teu amor, porque apesar de ser quem somos, tu continua nos amando e querendo que nós estejamos perto de ti. Espírito Santo, não se afaste de nós, não nos faça subir daqui se a tua presença não estiver conosco, Senhor. Trata com cada um de nós, Pai, e que sejamos a igreja que tu queres. Tira de nós o nosso comodismo, tira de nós os nossos achismos. Oh, incomoda-nos com a tua palavra, incomoda-nos, Espírito Santo, com a tua presença. Enche-nos da tua graça, move-nos de acordo com a tua vontade. Em o nome de Jesus pedimos, amém.